Conta um Conto apresenta de Guy de Maupassant, O Lobo. Narração Marcelo Fávaro. Tradução Paulo Soriano. Eis o que narrou o velho Marquês de Weil ao fim de um jantar em St. Hubert, na casa do barão de Havers. Havíamos caçado um cervo durante o dia. O Marquês era o único hóspede que não havia participado da caçada, porquanto jamais o fazia. Durante toda a longa refeição, somente se falara no abate de animais. Até mesmo as mulheres se interessavam pelas histórias sangrentas e muitas vezes inverossímeis. E os narradores gesticulavam, reproduzindo os ataques e combates dos homens contra os animais. Levantavam os braços e narravam os fatos com vozes trovejantes. O Sr. Duval falava bem, com alguma poesia enfática, repleta de efeitos. Deveria ter repetido muitas vezes a mesma história, pois a contava fluentemente, sem qualquer hesitação nas palavras, habilmente escolhidas para representar as imagens. Senhores, eu nunca cacei. Nem meu pai, meu avô ou meu bisavô. Este último era filho de um homem que caçou mais que todos vocês juntos. Ele morreu em 1764. E eu lhes direi como foi. Seu nome era Jean, casado, pai dessa criança que era o meu bisavô. E morava com seu irmão mais novo, François de Weil, em nosso castelo na floresta de Lorraine. François de Weil permanecera solteiro por amor à caça. E eles caçavam o ano inteiro, sem descanso, sem interrupção, sem cansaço. Amavam apenas isso. Nada sabiam além da caça. Só dela falavam e somente para ela viviam. Tinham no coração essa terrível e inexorável paixão, que os consumia, invadia-os completamente, não deixando espaço para mais nada. Haviam proibido que os perturbassem durante a caça, fosse qual fosse o motivo. Meu bisavô nasceu quando o pai perseguia uma raposa, e Jean de Weil não interrompeu a sua corrida praguejando. Diabos! Esse patife bem poderia ter esperado pelo toque de vitória depois de acuado o animal. O seu irmão, François, sabia-se ainda mais empolgado que ele. Assim que se levantava, ia ver os cães, e depois os cavalos, e em seguida atirava nas aves que voavam ao redor do castelo até o instante em que deveria partir para caçar um animal de porte. Eram chamados na região de Senhor Marquês e Senhor Caçula, porquanto os nobres daquela época não eram como os de nossos dias, que pretendem estabelecer os títulos mobiliárquicos em hierarquia descendente. Mas o filho de Marquês não é conde, e nem o filho de um visconde é barão, da mesma forma que o filho de um general não é coronel por nascimento. Mas a vaidade mesquinha dos nossos tempos tira proveito desse arranjo. Mas volto aos meus antepassados. Ao que consta, eram eles extremamente altos, ossudos, cabeludos, violentos e vigorosos. O caçula, ainda mais alto que o irmão, tinha uma voz tão poderosa que, segundo uma lenda da qual ele se orgulhava, todas as folhas das florestas se agitavam quando ele gritava. E quando montavam nas celas para irem à caça, deveria ser um soberbo espetáculo contemplar esses dois gigantes cavalgando em seus grandes cavalos. Ora, em meados do inverno desse ano de 1764, o frio era excessivo demais, e os lobos tornaram-se ferozes. Eles atacavam os camponeses retardatários, rondavam à noite em torno das casas, uivavam ao pôr e ao nascer do sol, e deixavam os estábulos despovoados.
e logo circulou um rumor. Falava-se de um colossal lobo de pelo cinza, quase branco, que havia comido 2 crianças, devorado o braço de uma mulher, estrangulado todos os cães de guarda da região e que penetrava nos campos cercados para farejar sobre as portas. Todos os moradores disseram ter sentido seu hálito, que fazia tremer as chamas das velas. E logo o pânico graçou toda a província. Ninguém mais ousava sair de casa depois do crepúsculo. As trevas pareciam povoadas da imagem da besta. Os irmãos do Vale resolveram encontrar e matar o animal. E convidaram os senhores da região para uma grande caçada. Mas foi em vão. Por mais que percorressem as florestas e esmiuçassem as matas, nunca o encontraram. Mataram outros, mas não aquele lobo. E todas as noites, após a caçada, o animal, como que por vingança, atacava algum viajante ou devorava algumas reses, e sempre em locais bem distantes daqueles em que o haviam procurado. E por fim, numa noite, ele entrou no celeiro de porcos do castelo de Arvail e comeu os 2 mais cevados. Foi uma coisa horrível de se ver. Os 2 irmãos ficaram inflamados de ódio, considerando esse ataque como uma bravata do monstro, um insulto direto, um desafio. Eles reuniram todos os seus sabujos, fortes e habituados a perseguir feras formidáveis, e encetaram a caça com o coração repleto de cólera. Desde o amanhecer à hora em que o sol carmesim se pôs atrás das árvores nuas, eles percorreram os bosques sem nada encontrar. Os 2, enfim, furiosos e desolados, regressaram aos passos de seus cavalos, por uma vereda orlada de silvas, admirados de sua ciência ter sido burlada por um lobo e tomados por uma espécie de temor, um temor misterioso. O mais velho disse: "Esse animal não é comum. Parece que ele pensa como um homem." O mais novo respondeu: "Talvez devêssemos mandar benzer uma bala pelo nosso primo bispo, ou rogar a um padre que pronuncie as palavras adequadas." Então ficaram em silêncio. Jean continuou: "Olhe para o sol. Veja como está vermelho. O grande lobo irá causar algum infortúnio essa noite." Ele mal tinha acabado de falar quando seu cavalo empinou e o de François começou a escoiciar. Uma grande touceira forrada de folhas mortas abriu-se à frente deles, e um colossal animal, todo cinza, surgiu e fugiu através da floresta. Ambos soltaram uma espécie de grunhido de alegria e, inclinando-se sobre o pescoço de seus pesados cavalos, lançaram-nos para a frente com um impulso de todo o corpo, impondo-lhes um tal ritmo acelerado, excitando-os, incitando-os, enlouquecendo-os com sua voz, os gestos e as esporas, que os fortes cavaleiros pareciam conduzir os pesados animais com as coxas, como se estivessem voando. Ia, portanto, a toda velocidade, atravessando a mata, cortando as ravinas, galgando as encostas, descendo as gargantas e tocando a trompa com os plenos pulmões para atrair suas gentes e seus cães. E de repente, nessa corrida frenética, o meu antepassado bateu com a cabeça num enorme galho que lhe rachou o crânio e caiu, morto no chão, enquanto o seu cavalo fugia em pânico, desaparecendo na escuridão que envolvia a floresta. O mais jovem dos Ervail parou prestamente, saltou ao chão,
tomou o irmão nos braços e viu que o cérebro fluía da ferida, juntamente com o sangue, derramando por seu colo e suas mãos. E então se sentou ao lado do corpo. Repousou a cabeça vermelha e desfigurada sobre os joelhos e esperou, contemplando a face imóvel do irmão mais velho. Paulatinamente, o temor o invadia, um medo singular, um terror que nada jamais sentira antes. O medo da escuridão, o medo da solidão, o medo da floresta desolada e também o medo do fantástico lobo que acabara de matar seu irmão, por pura vingança. As trevas adensavam. O agudo frio fazia ranger as árvores. François se levantou, temendo, incapaz de permanecer ali por mais tempo, sentindo-se quase a desmaiar. Nada mais se ouvia, nem a voz dos cães, nem o som das trompas. Tudo estava silencioso no horizonte invisível, e esse tépido silêncio da noite fria tinha algo de assustador e estranho. Então, tomou em suas mãos enormes o corpanzil de Jean e colocou-o na sela para levá-lo ao castelo. Depois, pôs-se lentamente a caminho, com a mente perturbada, como se estivesse embriagado, perseguido por imagens terríveis e surpreendentes. E de repente, no caminho que a noite começava a invadir, passou um grande vulto. Era a fera. Um choque de pavor sacudiu o caçador. Algo frio como uma gota d'água deslizou ao longo de seus rins e ele, como um monge atormentado pelo diabo, fez um grande sinal da cruz, perturbado pelo repentino retorno do vagamundo assustador. Mas seus olhos caíram sobre o corpo sem vida, deitado à sua frente, e de súbito, passando abruptamente do medo à cólera, estremeceu, dominado por uma ira descontrolada. Esporeou então o cavalo e arremeteu contra o lobo. Ele o perseguiu pelas matas, ravinas e bosques, atravessando a floresta que já não reconhecia, e os olhos fixos na mancha branca que fugia na noite a descer sobre a terra. Seu cavalo parecia também animado por uma força e um ardor desconhecidos. Avante ele galopava, de pescoço esticado, batendo nas árvores e nas rochas, com a cabeça e os pés do morto atravessado na sela. As silvas arranhavam-lhe os pelos, a testa, chocando-se com os troncos enormes, borrifava o sangue nos galhos. As esporas extraíam pedaços da casca das árvores. E de repente, o animal e o cavaleiro saíram da floresta, a toda a carreira, mergulhando num pequeno vale, no momento em que a lua surgia sobre os morros. Era um vale pedregoso, fechado por enormes rochas, sem saída possível, e o lobo, encurralado, virou-se para ele. Então François emitiu um brado de alegria, que os ecos repetiram como o estrondo de um trovão. Ele saltou do cavalo com a faca na mão. A fera, eriçada, de costado arqueado, aguardava-o. E seus olhos reluziam como duas estrelas. Mas antes de lançar-se ao combate, o forte caçador, tomando o irmão, lançou-o sentado numa rocha e firmando nas pedras a cabeça que não era senão uma mancha de sangue, gritou-lhe aos ouvidos, como se falasse a um surdo: Jean, olhe, veja isso! Em seguida, ele se lançou contra a fera. Sentia-se suficientemente forte para derrubar uma montanha e esmigalhar pedras com as mãos. A fera tentou mordê-lo, buscando cravar os dentes em seu ventre, mas ele a tinha agarrado pelo pescoço, mesmo sem o emprego de armas, e a estrangulava, lentamente, ouvindo cessar a respiração na garganta e as batidas do coração. E ele ria,
num desfrute desvairado, ria, aumentando cada vez mais a pressão sufocante, ria, gritando num delírio de alegria. Olhe, Jan, olhe! Toda a resistência do animal cessou. O corpo do lobo tornou-se flácido. Estava morto. Então, François tomou-o nos braços, carregou-o e o depôs aos pés do morto, a repetir com a voz emocionada: Olhe, 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 meu pequeno Jan, ei-lo aqui! Então colocou sobre a sela os cadáveres, um sobre o outro, e retomou o caminho, e retornou ao castelo, rindo e chorando, como o Gargantua no nascimento de Pantagruel, dando gritos de triunfo e pulando de alegria ao narrar a morte do animal, e gemendo e arrancando as barbas ao narrar a do irmão. E muitas vezes mais tarde, quando se lembrava desse dia, proclamava com lágrimas nos olhos: se pelo menos Jan tivesse me visto a estrangular o outro, tenho certeza que teria morrido feliz. A viúva do meu antepassado incutiu no seu filho órfão o horror pela caça, que se transmitiu de pai para filho, até chegar a mim. O Marquês do Vale se calou. Alguém perguntou: essa história é uma lenda, não é? O narrador respondeu: pois eu lhes juro que é de todo verdadeira. Então disse uma mulher com uma vozinha suave: dá no mesmo. É bom ter semelhantes paixões. Fim do conto. Guy de Maupassant, o Lobo.